Oi, amigos! Hoje eu vim falar aqui nessa aula sobre a linguagem Solid. Quais são seus fundamentos e a forma de funcionamento. Ah, e aqui nessa aula, então nós vamos ver sobre a linguagem Solid, um diagrama geral e o fluxo da aplicação, tá bem? Bom, quando você vai escrever o código fonte nessa linguagem, os arquivos têm a extensão sol. E você pode utilizar o editor que você preferir, né? Então, nas próximas aulas nós vamos apresentar o editor que a gente utiliza, mas há inúmeros outros, né? Que é um editor, basicamente um editor de textos, ok? Só que no nosso caso é um editor de texto um pouco mais elaborado que te ajuda na linguagem, tá bom? Ah, então é uma linguagem similar a JavaScript, não é igual, mas usa a mesma sintaxe, né? A forma, quem entende JavaScript com certeza não vai ter dificuldades em entender Solid. E quem não entende JavaScript, vocês vão ver que é bastante simples, né? JavaScript é intuitivo, por isso é uma das linguagens mais utilizadas e nós vamos explicar os fundamentos, tá bem? Ah, Ao contrário do JavaScript, é uma linguagem fortemente tipada. O que que significa? Quando você vai declarar uma variável, você tem que falar ou você tem que descrever qual o tipo dela. Então, se é inteiro, se é string, booleano e por aí vai. Calma que eu vou explicar exatamente os tipos que essa linguagem contempla, tá? Ah, Existe essa distinção porque JavaScript é uma linguagem não tipada, ou seja, quando você cria uma variável em JavaScript, você não precisa dizer, não precisa informar qual o tipo dela, tá? Quando você atribui valor a essa variável, ele, o JavaScript automaticamente entende qual é o tipo, né? É, o problema de linguagens não tipadas é que depois fica um pouco mais difícil da manutenção no código e descobrir problemas, tá? Quando a linguagem é tipada, é mais fácil debugar, ou seja, descobrir problemas e dar manutenção, tá bem? Ah, e uma coisa que acontece com o Solid é que ele tem algumas pegadinhas. Tem que ficar atento a algumas coisas para você não ter problema depois na hora de executar o seu código. Mas não tem problema, nós vamos mostrar a vocês quais são essas pegadinhas e como evitá-las, tá bem? Ah, Aqui então, o próximo passo eu quero falar um pouco sobre o diagrama geral de Solid. Ah, Quando você edita aquele arquivo sol, você começa a escrever o seu código-fonte, você está trabalhando na definição do contrato inteligente, tá? Você está manipulando esse contrato inteligente, tá bem? Depois, você executa o compilador Solid. O que que esse compilador faz? Ele vai ler o seu código-fonte, vai ver se tem algum bug, se tem algum problema, vai te mostrar. Se tiver tudo ok, ele vai compilar em bytecode, que é o código máquina. É aquele código que o computador entende. Se você abrir um arquivo compilado, uma aplicação compilada em bytecode, você não consegue entender o que está ali. Só a máquina é que entende, mas para a máquina é muito mais ágil, muito mais rápido executar esse tipo de código do que executar um código não compilado, tá bem? Então ele gera primeiro esse bytecode, que vai ser distribuído junto com os contratos inteligentes. Sempre que você gera um contrato inteligente, esse código, o seu código bytecode vai ali dentro, tá bem? E você tem, e ele gera também a interface para a aplicação binária, ou na sigla em inglês é o ABI, tá? Application Binary Interface, ok? Para que serve o ABI? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que funciona isso, tá bom? Essa interface.
Bom, então o que que acontece? Esse é o fluxo da aplicação. Então, aqui em cima você tem a interface com o usuário. Então, imagina, você está criando uma interface com o usuário lá em JavaScript, ou em Java, ou em HTML, a linguagem que seja, tá? É por ali que o seu usuário vai interagir com a sua aplicação, né? E essa sua aplicação, ela vai chamar o código ABI. Ela não chama o código bytecode, o código de máquina diretamente. Ela primeiro chama esse código ABI. Por quê? Porque ele é mais fácil de ser entendido, né? Você tem a definição de uma forma muito clara nesse código. E o ABI é que chama o bytecode, é que executa o bytecode. A gente não precisa fazer nada. Tá? Então, a única coisa que a gente tem que saber é como interagir com a ABI. Tá bem? Vou voltar ao slide anterior, lembrando que o compilador Solid ele gera o código ABI para você. Tá? E aí você vai aprender a ler a definição desse código e interagir com ele através da sua interface. Tá bem? Então imagina, você tem uma aplicação web, então a sua interface é JavaScript, né? O usuário ele interage com a sua aplicação via JavaScript. Ah, você tem uma aplicação iOS, então provavelmente o seu usuário interage com a sua aplicação, é uma aplicação Swift, né? Desenvolvida na linguagem Swift. A linguagem Swift é que vai chamar, que vai executar o seu código ABI. Estou desenvolvendo em Android, então pode ser Java, né? Pode ser Kotlin. É o Java que vai chamar a sua interface ABI, ok? E essa interface ABI é que executa o bytecode, o código de máquina que está embutido no seu contrato inteligente, tá bem? Então, coloquei um desenho aqui que é uma abstração, né? Umas caretinhas, o bytecode é algo que a gente não consegue entender, tá bom? Então essa é a abstração do bytecode aqui para nós, tá bom? Então, pessoal, nessa aula é isso. Na próxima aula, nós vamos ver como criar o nosso primeiro contrato inteligente em Solid, tá bem? Te vejo nas próximas aulas. Forte abraço.